Pessoal, vamos lá. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 21. Mas enquanto vocês abrem as suas Bíblias ou então simplesmente acompanham, é notório que nós estamos passando por uma crise mundial, né? É uma crise que demanda de nós a conscientização pelo momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes alguns acreditam que é uma crise muito passageira, pequena, outros acreditam que é uma grande catástrofe. No entanto, para nós que somos cristãos, que habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós precisamos ter a certeza de que neste momento nos cabe tranquilidade, calma e, acima de tudo, extrair lições. O grande segredo para a nossa jornada cristã é passarmos pelas circunstâncias da vida e aprendermos as lições que essas circunstâncias têm para nos ensinar. Então, pensemos um pouquinho sobre o que aconteceu até então. A sociedade estava vivendo uma vida comum, sonhando, planejando, trilhando seus caminhos, até que um momento de tensão localizada na China, com poucos decibéis, pouco barulho foi feito no início. No entanto, esse barulho foi se ampliando, foi aumentando, foi se espalhando por outras partes do mundo. E o problema que era local se tornou um problema global. O pânico se instaurou em muitos lugares. Os mercados se fecharam, as fronteiras muitas vezes estão sendo anunciadas que serão fechadas. Há uma ânsia generalizada por respostas. Alguns acreditam que é uma marola que vai passar, outros acreditam que é um tsunami que ainda tem muito a levar da humanidade. Agora, nós sabemos que outras situações passaram. E quando o pânico inicial passar, nós chegaremos ao dia seguinte. Assim como aconteceu em outros momentos da história, depois do pânico, chega o dia seguinte. E aí, novamente, algumas pessoas beberão nos mesmos copos umas das outras. Aqueles que gostam de balada beijarão 5, 10 na mesma balada. Nós cumprimentaremos, abraçaremos as pessoas. E aí tudo vai voltar ao estágio inicial. Assim como o livro de Juízes, que nós estudamos na nossa comunidade semana passada, há um ciclo de apostasia na humanidade que se repete. Nós passamos pelas grandes crises, nos tornamos um pouco mais humildes circunstancialmente, mas depois que a crise passa, se instaura então uma normalidade, algo que de alguma forma tem sido constante na história humana. Agora, as epidemias, assim como outros males do nosso tempo, eles precisam ser entendidos de alguma forma. Primeiramente, são eventos que servem como pré-anúncios de um juízo que um dia há de vir. E de certa forma, também são o início desse próprio juízo, quando se mostra a grandeza do nosso Deus e a fragilidade humana. Nós precisamos relembrar nesses momentos de crise que nós somos frágeis. Por isso é um alerta para que nós confiemos em algo que é maior do que nós. E o nosso Deus é maior do que nós. É um chamado para as boas práticas, para valorizarmos as coisas boas e rejeitarmos o que é mal. E não somente agora, mas durante a nossa vida, durante a nossa jornada. E para a gente iniciar, eu queria falar para vocês como são importantes alguns marcos na nossa vida. Por exemplo, se você passou por alguma doença, alguma cirurgia e você tem uma cicatriz, essa cicatriz é um marco da sua história. E esse marco precisa ser olhado e relembrado para que a gente possa relembrar as lições. Jeremias, ao escrever o livro de Lamentações, ele disse o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A memória, muitas coisas que nós criamos na nossa jornada entram no nosso coração e na nossa mente como marcos que precisam ser lembrados, marcos familiares, por exemplo. E eu posso dizer que a minha história familiar é uma bela história. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais e eu agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos. Viviane, Mateus e Kelly foram e são muito importantes na minha vida. Eu me lembro de cada história que vivi com cada um deles. Eu me lembro de cada história que vivi com os meus pais. E tudo isso formou aquilo que eu sou hoje. Então é necessário que nós guardemos na nossa memória os pontos fundamentais para nos tornar pessoas melhores. O livro de Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9, conta uma história interessante. Diz assim: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom,
Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, Moisés, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O que nós vemos é um povo que estava passando por uma experiência interessante. Eles estavam caminhando no deserto, haviam saído do Egito e estavam indo a Canaã, e durante este processo, um ciclo de murmuração, desobediência, opressão e restauração marcou a história do povo de Israel. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, está no versículo de número 4. Qual é a origem dos problemas da humanidade? Tiago responde com o versículo 1 do capítulo 4, dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Imaginem a cena. O povo de Israel estava caminhando no deserto. Moisés então decidiu contornar a terra de Edom. Por quê? Para não entrar em atrito com a terra de Edom, que já tinham impedido o povo de passar por meio deles. E eles, ao circundar a região montanhosa, o povo de Israel começa a reclamar. Muitos começaram a instigar uma reclamação. Imagine, por exemplo, a primeira reclamação: eu não concordo, eu acho errado, onde já se viu, e por aí vai. Frases que parecem inocentes, mas que acenderam uma revolta. Aquilo que parecia localizado, como a infecção do coronavírus na China, que começa com pouco barulho, começa a ganhar força. A facção dos murmuradores começa a ganhar voz, mas se torna algo grandioso, com milhares de ativistas protestando, não pelo mal, mas por aquilo que eles achavam que era injusto. Então, a origem dos problemas está dentro do coração do homem. Segunda coisa que nós vemos no versículo 5 é a visão distorcida da realidade. O povo não conseguia ter a dimensão correta do problema. Eles tinham acabado de beber a água saída da rocha, conforme registrado no capítulo 20. Moisés estava cansado de ver o povo reclamar. Deus então orientou a Moisés que falasse a rocha, ele então fere a rocha. O povo estava sendo abençoado numa jornada difícil. E mesmo que as circunstâncias fossem difíceis, eles estavam podendo presenciar as bênçãos de Deus. A vida, assim como a vida cristã, é uma jornada de grandes lutas. É uma jornada pelo deserto, isso nós não podemos negar. É uma jornada na qual nós temos bênçãos do Senhor e a companhia dele para esses momentos de tribulação. Ele coloca pessoas em nosso caminho como anjos para estar ao nosso lado quando nós estamos sofrendo. Mas, no entanto, ainda existem outras pessoas que permanecem murmurando e que influenciam umas às outras. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, versos 9 e 10. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Irmãos, o oposto da murmuração é a gratidão e a consciência de que Deus é o nosso guia, o nosso protetor, e debaixo de quem, das asas do Senhor, nós podemos então repousar. O verso 6, ele fala das consequências do pecado. Algumas vezes, o juízo prévio de Deus é necessário para chamar a atenção do povo. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Quando nós disciplinamos e nós chamamos a atenção para algo maior, para que eles possam ser alguém na vida. Eu falo como uma pessoa que, em alguns momentos, teve pouca resistência à dor. Eu sempre fui uma pessoa que teve pouca resistência à dor. Mas, olhando para trás, eu vejo que o tempo foi me ensinando a ter essa resistência. Por exemplo, eu trato meus dentes, muitas das vezes, sem anestesia. Eu prefiro sentir a dor do que o incômodo da anestesia. Eu parei, por exemplo, de tomar remédios para dor. Por quê? Porque eu achava que os efeitos colaterais eram piores do que alguns remédios, com exceção da minha dor de cabeça, que esse parece que vai me acompanhar para sempre. O que acontece?
é um projeto de vida que o Senhor faz para conosco. Os sofrimentos nos alertam e nos ensinam a resistir a determinadas situações durante a nossa vida. Ao pensar nessas dores da vida, nós temos que procurar reclamar menos e viver contente por meio das circunstâncias. Assim como o apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade, na alegria ou na tristeza. E isso só é possível quando nós observamos ou passamos por dores muito piores do que aquelas que nós estamos passando atualmente. Gálatas 6,7 diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Muitas vezes, irmãos, é necessário que nós passemos por circunstâncias como essa que nós estamos passando, essa situação mundial calamitosa, para que nós aprendamos o valor das pequenas coisas. Aprendamos a olhar ao nosso redor e ver que nós não somos vítimas da história, mas nós temos um Deus que nos torna mais do que vencedores. Ele é a razão de nós estarmos aqui hoje, reunidos, podendo celebrar no nome dele. O povo de Israel, começou a experimentar na pele as mordidas das serpentes, a morte de pessoas queridas e o medo de ser mordido. Com isso, talvez tenham começado a valorizar as bênçãos de sua jornada. Ao verem todo o sofrimento, eles começaram a perceber que valia a pena confiar no Senhor, ao invés de se revoltar contra Ele. Assim como essa pandemia tem feito muitas pessoas ficarem com medo e começarem a repensar a sua conduta. E aí entra nos versículos 7 a 9, o arrependimento e a cura. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O povo se arrepende, confessa os seus pecados diante de Deus e diante de Moisés e pedem socorro. Moisés então intercede a Deus e o Senhor providencia um meio para que eles pudessem se livrar da condenação, mas ele não os livra das dores. É interessante nessa passagem, veja, é importante nós entendermos que eles pediram para Deus livrarem-nos das serpentes que os mordiam. No entanto, o Senhor não os livrou da serpente, mas criou um caminho para aqueles que fossem mordidos, ao olharem para a serpente de bronze, fossem curados. Isso é extremamente importante. A vida, irmãos, está recheada de lutas e de dores que são fruto do nosso pecado de distanciamento do Senhor. E Ele não nos livra, muitas vezes, de algumas dores, pois elas são a consequência natural do pecado e da rejeição contra Ele. Mas Ele providencia livramento da condenação do pecado, e todos os que olharem para Cristo, a Ele se entregarem, têm a certeza da sua restauração. Olha o que disse o apóstolo João a respeito desse texto. Disse assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós conhecemos João 3,16, mas nós esquecemos que existiu 2 versículos, 14 e 15, antes do versículo 16, que nos falam sobre essa história de Moisés no deserto. As lutas pelas quais passamos, inclusive esse momento de pandemia pelo coronavírus ou Covid-19, deveria nos levar a sermos cada vez mais sensíveis à voz do Senhor. Nós precisamos lembrar de que haverá um julgamento maior e definitivo, e que não é esse, e que diante das dores, Ele está conosco, e é nisso que nós devemos repousar, e é nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Para a gente finalizar, depois da cura, depois do arrependimento, da confissão e do meio para a restauração, é de se imaginar, e nós pensaríamos, que as coisas melhorariam. E muito possivelmente algumas coisas melhoraram, para algumas pessoas, não para todas. Mas um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 18, versos 1 a 4, eu vou resumi-lo, mas ele diz mais ou menos o seguinte: Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor.
removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Veja, nós estamos falando de um instrumento que Deus utilizou para tipificar a figura de Cristo Jesus. Ela foi levantada no deserto como símbolo da cura que o Senhor havia providenciado. E o que aconteceu? Ao invés do Senhor adorarem o Criador, adoraram a imagem. E a gente não sabe exatamente se essa adoração começou logo ali depois e durou durante séculos, mas o que nós sabemos é que no período do rei Ezequias, de lá para trás, durante alguns séculos ou de décadas e anos que foram, as pessoas idolatraram a serpente de bronze. Veja, algo natural que acontece conosco como seres humanos é que, passado o período de dor, nós temos a tendência de voltar às nossas práticas, às práticas do velho homem. E é necessário, irmãos, que nos momentos de tribulação nós sejamos lembrados. Não é possível passarmos por uma situação calamitosa como essa e sairmos sem grandes aprendizados. A adoração à serpente de bronze é a representação daqueles que não entenderam que a fidelidade a Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Os marcos e as histórias são importantes para nos manter atentos àquilo que é fundamental. Mas muitas pessoas não usam os exemplos da história para crescer e honrar o Senhor. A serpente deveria ter sido destruída lá atrás, ou levada para um museu da história de Israel com a mensagem: memorial de sofrimento pela desobediência, porém símbolo da libertação do Senhor. Mas pelo contrário, tornou-se objeto de adoração. Uma frase atribuída a Augusto Cury, e eu não posso confirmar porque não li num livro, mas é uma frase que ecoa na história. É o seguinte: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia, porém, aprende com os erros dos outros. Se a gente pegar no contexto bíblico, o livro de Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas. Então, é necessário que a gente olhe não somente para a história humana, mas para o exemplo bíblico. E vejamos que muitas pessoas na história rejeitaram o mal, apegaram-se ao bem e honraram o Senhor e encontraram esperança. Outras pessoas viram os exemplos de sofrimento, seguiram pelo caminho de Balaão, pelos erros de estratégia, pelas escolhas erradas e colheram os frutos negativos em sua jornada. Irmãos, o que nós temos hoje é a certeza de que quando Cristo foi levantado naquela cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, nós encontramos o verdadeiro caminho, a verdadeira esperança e a verdadeira fonte de vida. E a Ele nós devemos nos apegar. Estejamos vivos ou morramos diante dos sofrimentos. Irmãos, o nosso lar é um lar eterno, é um lar celestial. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que escolher Cristo em nossa jornada. A história da redenção foi escrita e um grande número de testemunhas, conforme disse o autor aos Hebreus, estão diante de nós para nos inspirar. Quem são as pessoas que inspiram a sua vida? Nas Escrituras. Quem são as pessoas da sua família, os seus amigos que inspiram a sua jornada? Quais são os marcos e os alicerces que conduzem você diante dos momentos de dúvida, dor, sofrimento e até mesmo nos momentos de conquista? Quem são os símbolos de humildade que nós seguimos? O Senhor cumprirá os seus planos. As tempestades da vida vão nos trazer lições. E nós precisamos encontrar, em meio às tempestades, a esperança que só o Senhor pode dar. João capítulo 11, versos 25 a 26, disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Foi pergunta do próprio Jesus. Então nós precisamos responder: será que cremos nele verdadeiramente? Eu queria dizer para vocês que estão em casa agora, que não se desesperem, que confiem, porque
conforme nós cantamos há pouco, Ele está conosco, Ele é a luz que está vindo. Aqueles que esperam nele é como se fosse um dia que vai raiando, a luz vai ficando para trás e o sol vai brilhando até se tornar dia perfeito. E é neste sol, no sol da justiça, no nosso Cristo, que nós queremos confiar e devemos confiar, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta experiência, Pai, de olharmos para as Escrituras e sermos exortados a voltarmos os nossos olhos para aquele que é a razão da nossa esperança, Cristo Jesus. Usa, Senhor, este momento de tribulação para nos ensinar grandes lições e para restaurar dentro de nós a certeza de que só Tu és o caminho. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um pouquinho? Mais uma canção.